Um estudioso chamado David Merck vai dizer o seguinte: talvez por influência de Platão e seu dualismo entre o material e o espiritual, que considerava tudo que era material podre, ruim, por isso alguns não tinham interesse na ressurreição do corpo. Alguns acreditavam em aniquilação da alma, outros numa absorção do espírito, no espírito eterno, ainda outros em reencarnação. Todos negaram a doutrina fundamental da fé cristã na ressurreição dos mortos. Nós por muito pouco pecamos, nós por muito pouco caímos nas cascas de banana das tentações, então nós não teríamos acesso ao Pai, não teríamos acesso a Deus. E aí, o que acontece? No Velho Testamento, um cordeiro era imolado, o sangue dele era derramado no altar, simbolizava o quê? O sangue do povo. Por quê? Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então aquele animal morria no lugar do povo, naquele sacrifício, e o povo pedia perdão a Deus. Agora, o Cordeiro de Deus perfeito, Jesus não pecou, ele se entrega em nosso lugar. Ele diz: Pai, deixa eu fazer um sacrifício pelo Marcelo, pela Carla, pelo João, pela Maria, por todo mundo que vai estar naquele culto lá no ano de 2024. Pai, o Senhor aceita o sacrifício? E o Pai fala: só você pode pagar o preço por eles, só você não tem pecado. E Jesus morre em nosso lugar, é um princípio nosso. Ele morreu, mas ele morreu, ele ficou lá, o diabo falou aí: ganhei, dançou o diabo. Quando ele morreu, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, a morte morreu. A morte morreu. Em Cristo, ninguém mais precisa ficar na morte, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a camada mais difícil de solução, a camada mais difícil de conquista, a morte, o último estágio para um ser humano vencer alguma coisa, a morte, foi vencida por Jesus. O próprio historiador Flávio Joséfo, que não tem compromisso nenhum com o cristianismo, vai dizer na sua obra que um homem ressuscitou na Palestina e operou milagres. Aí alguém fala assim: não, isso aí foi incluído depois no texto de Flávio Joséfo, mas os estudos, as cópias originais apresentam uma afirmação sobre um homem que teria ressuscitado na Palestina e feito muitos milagres. A própria história registra que Jesus ressuscitou. Flávio Joséfo não está nem aí para o cristianismo, ele era um judeu, tinha nada a ver, ele não quer vender um peixe não. Meus queridos, a realidade da sua ressurreição foi tão forte, mas tão forte, que o Evangelho venceu o Império Romano, o Evangelho venceu as tentativas de destruição dos cristãos, o Evangelho venceu o Coliseu Romano, que matava milhares de cristãos. Só na inauguração matou cerca de 10 mil pessoas. O cristianismo foi vencendo as perseguições todas ao longo da história e chegou até hoje. O comunismo tentou matar o cristianismo, e o comunismo que tenta implantar no Brasil quer matar o cristianismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo, não é o capitalismo. A China, ela é um país comunista capitalista. Comunista na sua política, mas capitalista na sua economia. Os princípios de fé, os princípios de família, os princípios de temor, é tudo que um comunista não quer. Todo mundo vai ressuscitar. Só que alguns para a vida eterna, e alguns para a morte eterna. O que é a morte eterna? A ausência de Deus. Esse mundo, por pior que seja, por mais violência que a gente tenha, ainda tem bondade, ainda tem gente boa, ainda tem gente legal,
Por mais situações terríveis que tenhamos, por mais agressões que tenhamos, explorações que tenhamos, ainda tem alguém querendo cantar uma música para alegrar alguém, ainda tem alguém querendo mostrar carinho por alguém, ainda tem alguém ajudando alguém. Mas quando a presença de Deus sair do mundo, acabou a bondade. É como se fosse esse ambiente todo aqui e só tivesse uma luz ali, uma luz forte no meio do salão. Quando Jesus sai, alguém aperta o interruptor e desliga essa luz. É trevas, amigo. É trevas completa. Assim é definido o inferno. Não existe mais a luz de Deus, não existe mais a presença de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. Acabou tudo. O nome disso é inferno. E é um estado de vida que você não deveria querer para ninguém nessa terra. Até pessoas que eu tenho uma antipatia muito grande, porque eles estão roubando o país e acabando com o país. Quando eu penso nisso, eu não consigo imaginar que eu queira que alguém vá para esse lugar. Gente, o grande filósofo C.S. Lewis, ele escreveu um romance chamado As Crônicas de Nárnia, que viraram um filme. Ele vai dizer assim: quando lemos a história, descobrimos que os cristãos que mais fizeram pelo mundo atual foram exatamente aqueles que mais pensavam no mundo seguinte. Foi a partir do momento em que os cristãos, em grande parte, deixaram de pensar no mundo vindouro, que se tornaram tão ineficazes neste mundo. Basta avisarmos o céu e a terra será levada até lá. Visemos a terra e não conseguiremos nenhum nem outro. O que o C.S. Lewis está dizendo? Ele está dizendo, olha, gente que vive com os olhos na eternidade, porque tem a vida eterna, porque tem a ressurreição garantida, é gente que faz diferença aqui. É gente que demonstra amor aqui, é gente que demonstra paz aqui, é gente que demonstra a fé aqui, é gente que aproxima de Deus aqui, é gente que leva a gente a conhecer a eternidade aqui, é gente que muda a história das pessoas aqui, é gente que transforma famílias aqui. Ele fala, as pessoas que vivem com a mente lá, que vivem com a crença lá, fazem diferença aqui, mas quem vive com a mente aqui não leva ninguém para lá. Ficou claro agora? Quem vive com a mente no dinheiro, quem vive com a mente nas coisas materiais, quem vive com a mente nas conquistas só da terra, não consegue entender que tudo que faz, que tudo que produz, deve apontar para a eternidade. Pastor, mas como que é isso? É muito simples. Você é um empreendedor, você montou uma empresa, olha que legal. Você montou uma empresa e você vai vender um produto bem bacana, vamos dizer, um produto de tecnologia. Que bacana, parabéns. Tá? E aí, pastor? E aí que agora você tem que falar o quê? Eu tenho fornecedores, eu tenho empregados ou colaboradores, eu tenho clientes. Como que eu faço eles entenderem a eternidade? Como que eu faço eles conhecerem o poder da ressurreição? Ou seja, o meu negócio que vende tecnologia, que vende fruta, que vende móveis, que vende qualquer coisa, que vende um serviço, o meu negócio, ele é um agente do reino, um agente de transformação. Eu impulsiono as pessoas através daquilo que eu faço, para que elas conheçam a fé em Deus, e se eu sou bom no que eu faço, eu ganho credibilidade, e a pessoa diz, olha, você, poxa, que serviço legal que você presta, que produto bom que você produz, e eu digo, cara, isso é graças a Deus, e deixa eu te falar um pouco dele, e eu posso testemunhar da minha fé em Deus. Eu preciso entender que os meus olhos precisam estar na eternidade, senão eu vou perder meu foco aqui na terra. Porque se eu ficar com meus olhos só nas coisas que esse mundo pode dar,
eu vou me comparar com pessoas que têm o que eu não tenho, mas que não tem nenhum caráter que eu mereça olhar. Eu vou admirar gente que se fez famoso pelas suas conquistas terrenas, mas que não é inspiração em nada quando o assunto é fé. Que tem um discurso lindo, mas que tem uma vida que prova que aquilo é hipocrisia. Eu vou me inspirar nas pessoas erradas, eu vou buscar as coisas erradas, eu vou me frustrar pelo que eu tenho, achando que é pouco, mesmo sendo tanto, porque me comparei com alguém que tem muito mais. E eu nunca vou dar um glória a Deus, e sempre quando é que o Senhor vai me ouvir? O poder na ressurreição está em você. Você tem a vida eterna garantida quando você crê em Jesus de todo o coração. Então, querido, o que entrar agora é lucro. Vamos tocar a bola para lá e para cá, vamos meter nossos gols na nossa vida, vamos viver uma jornada inteligente, mas sem frustrações ridículas, porque temos uma certeza: temos o melhor garantido, a vida eterna em Cristo Jesus. E agora é mandar material para o céu, é galardão no céu. Como? Ganhando vidas para Jesus, transformando corações, só aperfeiçoando o que já está garantido, a vida eterna. Agora é aumentar o nosso gozo celeste, aumentar a nossa recompensa celeste, mas para lá eu já vou. O poder da ressurreição existe, e se Jesus venceu a morte, não tem problema na minha vida que eu não possa vencer. Se Ele ressuscitou da morte, Ele pode ressuscitar meu casamento, Ele pode ressuscitar meu filho drogado, Ele pode ressuscitar minha filha que se enveredou num caminho ruim, Ele pode ressuscitar a minha paz interior diante da minha depressão, Ele pode ressuscitar a minha esperança diante de uma situação desesperadora, Ele pode ressuscitar o meu sonho de uma família feliz no meio da maior guerra dentro da minha casa. Se Ele venceu a morte, a última etapa, Ele pode vencer qualquer etapa anterior. Ou seja, o que Ele está dizendo é: o poder da ressurreição significa a vida eterna, mas significa a vida plena, significa uma esperança para me mover a cada dia, dizendo: ei, o fim da minha história não é morte em nada da minha vida, naquilo que a morte resolveu aparecer. Eu creio no poder da ressurreição, eu creio no poder da ressurreição para mover a minha história. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, quem está vivendo sem freio e sem absoluto está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não tem céu, nem inferno, nem eternidade. E eu acrescentaria: e não tem nem o sobrenatural, o milagre para meu dia a dia. Pastor, mas minha vida está uma droga, meu casamento está uma porcaria, meu filho se perdeu, minha filha se perdeu. Bota Deus nesse negócio, bota a unção do Pai nesse negócio. Acredita que o que te tiraram, o diabo pode achar que acabou com as tuas emoções, mas o Senhor é Deus de multiplicação e restituição. Acredita que o casamento que hoje não está legal, tal, não tem mais nenhum desejo, tal, acredita que tu fazendo a tua parte, metendo bronca, buscando a Deus, trazendo a ressurreição para a tua casa, o sentimento vai voltar, o respeito vai voltar. Nós precisamos hoje entender o que Paulo está dizendo, que a morte da morte aconteceu. A morte da morte aconteceu. Para a gente, a ressurreição é a palavra que fica.
Nós não podemos viver debaixo do jugo da morte, de nada na nossa vida. Nós temos que viver debaixo da presença da ressurreição, da esperança da ressurreição, da convicção da ressurreição. Nada nos vencerá. A ressurreição é maior do que a pior de todas as coisas que pode acontecer. O fim em termos humanos, que é a morte. O domingo é a restauração do meu sonho, da minha fé. O domingo é o resgate das nossas confianças. Deus não esqueceu do que nos faz chorar. Deus não esqueceu do que nos faz ter medo. Deus não esqueceu do que nos assusta. E Ele quer que confiemos nele e tomemos posse da ressurreição. Porque uma crença fundamental da nossa fé é o poder da ressurreição. Mas para viver isso, você tem que realmente crer em Cristo de todo o seu coração. Você tem que ter, não apenas gostado de uma igreja, você tem que ter transformação na sua alma. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa dizer: Deus, como eu vivo uma vida ativa contigo. As coisas do mundo, elas são muito bonitas, chamativas, e elas tentam trazer você para um sistema de vida completamente centrado em você mesmo, no seu ego, na sua força, na sua competência, no seu desejo, no seu próprio prazer. E isso é muito sutil e a gente se perde. E a gente começa a trabalhar para a gente, querer para a gente começa a regulamentar nosso pecado, dizer: não tem problema não, a Bíblia está ultrapassada nisso. Já tem até gente que era pastor dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Para mim que era, porque já perdeu a fé. Então, gente, bota na sua cabeça, o poder da ressurreição é para gente quebrantada, submissa, que diz: Deus, eu me entrego, faz na minha vida, faz do jeito que o Senhor quer.